Graça e paz a todos, amém? Lembrando que temos maternal hoje, se você quiser encaminhar, fique à vontade. Em primeiro lugar, eu quero deixar aqui os meus parabéns a todas as mamães aqui da Memorial, a todas as mamães que nos visitam, aquelas que estão nos acompanhando em casa, recebam aí o meu abraço, porque não é só hoje que é o dia de vocês, mas todos os dias do ano são dia das mães, daquelas que lutam, daquelas que abraçam. Eu já não tenho mais o privilégio de ter a minha mãe ao meu lado, mas eu sou muito agradecido, porque eu sempre gosto de dizer que Deus colocou na minha vida muitas mães, mães de oração, mães que cuidam, mães que zelam, aos quais eu sou muito grato e tenho muito respeito e carinho. Então, meu abraço fraterno a cada um aqui que tem sido gentil, cordial e me ajudado ao longo dessa caminhada. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias rapidamente no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Lucas, capítulo de número 10. Eu quero ler com você a partir do verso de número 38. Lucas 10, a partir do verso 38. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Amém? Maria e Marta aqui são irmãs de Lázaro. Elas residem em Betânia, uma espécie de subúrbio de Jerusalém. Elas eram amigas e seguidoras próximas de Jesus. E Jesus provavelmente ficou em sua casa quando lá foi, conforme o texto nos traz essa verdade. E é difícil aqui sabermos se Jesus está lá tão cedo em sua viagem a Jerusalém, ou se ele tem essa casa, esse ambiente como um segundo lar, como uma segunda casa. A maioria aceita essa segunda possibilidade, essa ideia, essa percepção, mas nós olhamos para o texto e bem sabemos que Marta era provavelmente a irmã mais velha, e ela serve como uma anfitriã na casa. E todas as leis de hospitalidade aqui, diante de nós e diante do texto, elas estão em jogo quando elas duas decidem abrir a sua casa para Jesus. Ela estava, obviamente, muito ocupada. Ela desejava, ela esperava que todas as coisas estivessem no lugar. Mas a comunhão, a graça, a misericórdia, ela estava acontecendo ali à mesa, ao redor de Jesus e seus discípulos e a própria Maria. Mas ela e a sua irmã estão divididas sobre dois aspectos. Marta, sentada nas responsabilidades da mesa, e Maria, aproveitando os benefícios da comunhão, sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. E esse tipo de situação nos parece bastante comum. Alguém que cuida de todos os detalhes, que corre de um lado para o outro, e teoricamente uma outra pessoa que ela está ali aproveitando o momento, está desfrutando do momento.
Nós temos aqui retratos não só dos dias de Maria, não só dos dias de Marta, como também dos nossos próprios dias. E esse texto, ele nos chama a tomarmos uma decisão sobre a nossa postura, sobre a nossa atitude diante das situações que cada um de nós vivencia todos os dias. Mas chama principalmente a avaliarmos a nossa relação, não só com o tempo, mas sobre as nossas prioridades aqui nessa terra, sobre como Jesus se encaixa em todo esse contexto. E nós vivemos dias onde tudo acontece rapidamente, onde tudo ocorre num piscar de olhos, onde as coisas acontecem de modo extremamente rápido, onde você e eu somos obrigados a dar respostas prontas, onde as nossas esposas, onde as mulheres que são chefes, donas de casa, são obrigadas e pressionadas a estarem com sua casa limpinha, organizada sempre. E quem é mulher sabe que organizar uma casa, deixá-la limpa, pronta, consome tempo, consome energia, deixa a mente e o corpo cansados, mas gera algo que é chamado de preocupação excessiva. E eu trago um exemplo disso. O Brasil lidera mundialmente os casos de ansiedade. E a nossa nação, ela sofre em cerca de 9,3% do nosso povo. Segundo dados aqui do próprio IBGE, cerca de 18 milhões de pessoas sofrem com ansiedade. Entre 2020 até 2023, 62% dos brasileiros já estavam apresentando algum tipo de grau de ansiedade, se não na sua maioria, um alto grau. E esses dados, eles indicam que a preocupação excessiva tem impactado significativamente a qualidade de vida da população. Tem afetado a qualidade de vida de você, mulher, tem afetado a qualidade de vida dos homens, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, daqueles que vivem na melhor idade. Isso torna essencial o reconhecimento dos sintomas para que nós não venhamos apenas achar que isso é tratável apenas à luz da Escritura, não dizendo que Deus não pode realizar todas as coisas, mas no entendimento de que há um equilíbrio de tratamento entre a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, e a ajuda profissional. E quando nós olhamos para esses dados, nós temos aqui esses dois retratos que nos chamam a atenção, mas nós precisamos observar quem é o personagem central desse texto. E o personagem central desse texto é o próprio Jesus. E nós queremos olhar para tudo isso e ouvir, ler através do texto o que Jesus tem a nos ensinar sobre toda essa situação. Jesus e seus discípulos, eles seguem viagem até esse povoado, eles encontram Marta, eles encontram Maria. Marta, como nós bem sabemos, os recebe. Maria começa a ouvir Jesus, mas temos uma Marta que está ocupada, que está preocupada, cuidando de tudo aquilo que era necessário, porque ela queria atender bem a Jesus e ela queria atender bem os seus discípulos. Mas Maria, ela está ouvindo a Jesus. E a atitude de Maria não era comum, pelo contrário. A atitude de Maria que o texto traz, ela era incomum. Maria está fazendo somente aquilo que os discípulos homens tinham liberdade de fazer. Ela estava quebrando uma regra, ela estava quebrando um princípio. Ela aparentemente deixa Marta fazendo o trabalho sozinha.
Essa mesma Marta que depois vai pedir a Jesus que Maria saia de lá e a ajude nos trabalhos domésticos. Para ela e para a maioria dos judeus, o verdadeiro lugar de Maria era ao lado de Marta na cozinha e não aos pés de Jesus. Marta partilhava, entendia da mesma forma do que os judeus. O que Maria está fazendo sentada ao redor desses homens discípulos, ouvindo a Jesus e não estando comigo cumprindo a sua função? Só que Jesus, ele permite que Maria se sente, que Maria ouça com toda a atenção necessária aquilo que ele está dizendo. Jesus desafia a religiosidade dos judeus. Jesus desafia o papel que a mulher tinha. E ele diz: Maria, pode vir, pode se assentar, fique aqui ao meu lado e ouça o que eu estou dizendo. Ele não olha para Maria e a entende ou percebe o papel da mulher como alguém que deveria estar apenas na cozinha preparando as refeições. Mas ele olha por uma outra dimensão. Ele olha para uma Maria e diz que entende que ela é uma discípula. Ela é alguém que o segue, é alguém que o ama. É alguém que quer ouvir com toda a atenção o que o seu mestre tem a dizer. Ele está dizendo que o reino é feito não só de homens, mas é também feito de mulheres. Mas Marta está carregada de um senso de que está correta. E que Maria, sua irmã, está errada. Por isso que ela chega diante de Jesus e o questiona se a postura de Maria não o incomodava, porque Jesus, como judeu, ter uma mulher ao seu lado, ouvindo, e não no seu lugar habitual, era para gerar incômodo. E Marta está ali se virando a mil, preparando tudo, correndo de um lado, correndo para o outro. Marta apresenta a Jesus uma insatisfação. Mas Marta se surpreende ainda mais pelo silêncio de Jesus sobre a postura de Maria. Só que a preocupação excessiva no coração, na mente de Marta, faz com que ela não compreenda que existe uma diferença gigante entre a vontade de Marta, entre o pensamento de Marta e a vontade de Jesus. A expectativa de Marta era que Jesus desse uma resposta contundente, uma resposta firme, uma resposta dura contra esse ato incomum e desrespeitoso que Maria estava fazendo. Mas isso levanta uma questão válida e prática para os dias atuais, para todos nós aqui. Quais são as inquietações ou situações que nós levamos a Jesus? Quais são as situações, quais são as inquietações, quais são as demandas que você leva todos os dias ao altar do Senhor? A maioria de nós pode estar tão certo, tão convicto, assim como Marta, mas nós não avaliamos se aquilo que levamos em oração a Deus, ou até ao próximo que está ao nosso redor, é a nossa agenda pessoal, ou se é uma agenda vinda do céu, vinda de Deus. Você já parou para pensar que na maioria das vezes, aquilo que você tem tanta convicção, aquilo que você assume com tanta verdade, é o seu querer,
É a sua vontade, são os seus desejos, são os seus planos, e você apresenta a Deus como algo real, concreto, e ao qual você precisa ser atendido. E isso é a amostra da nossa humanidade, é a amostra do sentimento e da perspectiva e da filosofia do nosso tempo. A maioria de nós quer que as nossas demandas cheguem diante de Deus e sejam respondidas imediatamente. Nós queremos, quando levamos uma demanda a alguém que é próximo a nós queremos o sim, nós queremos o positivo, nós queremos a resposta rápida. Nós agimos como bebês, como crianças. E o que é que uma criança faz quando ela não é atendida pelo pai? Ela começa a espernear, ela começa a gritar, ela começa a chamar a atenção. Mas a ironia da vida nos mostra que não só as crianças esperneiam, não só as crianças brigam, esbravejam, mas nós, como adultos, diante de Deus e diante das pessoas, parecemos dizer que estamos fazendo e seguindo e trazendo uma agenda do céu, quando na verdade a gente está trazendo tão somente uma agenda terrena, uma agenda do nosso coração, uma agenda da nossa vontade. E quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que Jesus entra em cena e Jesus vai começar a tratar diretamente com ela. É um momento marcante, porque ele usa de forma dupla o nome dela. Ele diz: Marta, Marta. E nós, quando olhamos isso, lembramos lá da nossa infância, quando a nossa mãe ou o nosso pai, e eu me lembro bem disso, Ramon, vem aqui, que eu quero ter uma conversa com você. Quando nós lembramos desse fato, a gente já fica gelado, vem aquele sentimento e aquela ideia de que nós iríamos receber uma bronca, uma chinelada, um cinturão. Vocês que são hoje pré-adolescentes, adolescentes e jovens, talvez nunca tenham recebido uma chinelada, um cinturão nas costas. E você já está pensando: meu Deus, meu pai, minha mãe, talvez eles eram agredidos. Os tempos mudam e eu não estou fazendo uma alusão, atenção, não estou fazendo uma alusão de que correção, repreensão é diante de surra ou de qualquer outra coisa. Mas a gente tinha alguns modos peculiares há algum tempo bem atrás de se tratar isso. Mas Jesus aqui não está repreendendo necessariamente Marta. Mas ele está demonstrando através dessa expressão afeto. Porque uma das coisas que mais demonstra amor de Jesus é que as correções dele, os momentos de dureza que Jesus traz para as suas conversas, para os seus sermões, eles não representam palavras vazias ou carregadas de ira ou carregadas de ódio, mas carregadas de carinho e de amor. Porque ele quer corrigir, ele quer alinhar. E em vez de repreender e colocar Maria de volta ao seu papel habitual na cozinha, conforme os judeus e conforme Marta queria, Jesus ele fala de forma inteira e completa, dando uma resposta clara a ela, Marta. E talvez você olhe para Marta até agora, na exposição dessa noite, como uma vilã, como uma mulher má, como uma mulher que está chateada, ou que talvez esteja invejando a posição de Maria. Mas Marta tem características maravilhosas. Marta é a anfitriã perfeita, quem não deseja chegar num lugar onde a casa está totalmente
um brilho, perfeita. Anfitriã perfeita. Alguém cuidadosa, alguém zelosa. Mas no zelo, no cuidado de Marta, ela não percebeu que os deveres que ela tinha enquanto dona de casa estavam ganhando vantagem sobre aquilo que era essencial. E ela perdeu o seu senso de privilégio de seguidora de Jesus. Ela acabou por um momento, por um lapso, por uma circunstância se esquecendo daquilo. E quando nós nos esquecemos do nosso chamado prioritário, que é de sermos discípulos, de você ser discípula de Jesus, você vai desenvolver, diante de certas situações, duas coisas. Você vai ficar preocupada, você vai ficar preocupado. Você vai ficar chateado e você vai ficar chateada com as muitas coisas que você tem para fazer. Ou que ela precisava fazer. Porque aquilo que era realmente bom, aquilo que era realmente agradável, que era servir a Jesus, não estava mais como algo prioritário no coração de Marta e nem na sua mente. Se tornou apenas uma mera distração, algo que é um fim em si mesmo. As coisas de menor importância tomaram de conta e ela se esqueceu da comunhão com Jesus. Jesus não está dizendo aqui que as preocupações eram sem sentido. Jesus não está dizendo que Marta não deveria cuidar da casa, que Marta deveria deixar tudo jogado, que Marta não deveria estar cuidando de certa forma da comida. Jesus não está falando de nada disso. Mas ele está dizendo para Marta, olha por um outro ângulo, tem uma outra perspectiva. Às vezes nós só olhamos algo de um determinado ângulo e não olhamos de outro. E tomamos decisões com base nisso. Mas ele está chamando a atenção de Marta, ele chama a atenção para a preocupação dela. E o sentido do grego bíblico, do original, traz a seguinte definição para isso. A palavra comumente traduzida aqui como preocupada significa estar ansioso, ansiosa, inquieto ou com a mente dividida. Alguém que tem preocupação excessiva, ele é extremamente inquieto, extremamente inquieta. É alguém que está sempre com o pensamento dividido. É isso que o texto bíblico traz, porque ele canaliza toda a sua preocupação naquilo que ele entende que é a prioridade, naquilo que ele entende que é o real. E a maioria de nós que está aqui hoje, vez ou outra, desenvolve inquietação, preocupação e uma mente dividida diante desse mundo louco que a gente vive. Você está aqui agora, mas você está pensando os compromissos que você tem amanhã. Você está pensando no boleto que tem para pagar. Você está pensando nos funcionários que tem que pagar. Nos abacaxis que você tem que resolver. Você está pensando que quando chegar em casa, tem determinadas situações que você vai ter que resolver, e você está dando aqui uma suspirada aqui na igreja, diz, eu estou ganhando um fôlegozinho aqui, porque quando eu chegar em casa, o trem é pesado. Talvez você veio para cá hoje carregado de muitas situações. Talvez o dia de algumas mães aqui não tenha saído conforme aquilo que a televisão e que a internet botou tudo bonitinho, abraços, beijos, risos. Talvez tenha sido um domingo até difícil. Mas hoje aqui você foi ouvindo a palavra, os louvores foram acontecendo, as orações, e teu coração foi acalmando. A voz do Senhor foi te deixando tranquilo, tranquila. A preocupação de Marta gerava nela uma ansiedade. A preocupação gerava uma mente dividida. Mas isso dá um diagnóstico mais profundo.
Porque Jesus não avalia tão somente a nossa externalidade, aquilo que é externo, mas Jesus avalia aquilo que é interno dentro de nós. E Jesus está dizendo para Marta: as tuas prioridades estão erradas. Marta tinha uma mente confusa com relação àquilo que era essencial. E a maioria de nós é assim. Temos mentes confusas com relação àquilo que é essencial no reino de Deus. E vem aquela pergunta: cuidar dos outros é errado? Dedicar tempo, despender energia, é errado? Claro que não. Hospitalidade é um dom de Deus? É. É errado? Não. Nenhuma dessas coisas Jesus coloca como errado. Mas, cuidar dos outros, ser hospitaleiro, hospitaleira, tem que ser submetido ao discipulado e às verdades de Deus. E eu quero que você abra um texto, e talvez você nem precise, porque você vai saber de cor e salteado. Mateus capítulo 6, verso 33. Mateus capítulo 6, verso 33. Nesse texto, o Senhor diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Cuidar da casa é normal e faz parte do nosso dia a dia. Cuidar dos filhos, cuidar da esposa, cuidar do esposo, cuidar dos nossos amigos e amigas, cuidar da nossa vida profissional, do nosso corpo, ter momentos de lazer. Tudo isso é válido. A Bíblia não condena, a Bíblia não coloca proibição com relação a isso. Mas a Bíblia chama a nossa atenção sobre o seguinte: mas se Deus não for o primeiro em nossa atenção e prioridade, as verdades de Deus não passam de coisas secundárias e que não têm a menor importância e a menor necessidade na nossa vida. Nós podemos desfrutar de tudo isso. Pode jogar bola, pode viajar, pode banhar de piscina, pode banhar de riacho, pode ter momento para sair com os amigos. A Bíblia não condena isso. Nós não podemos ser radicais e nem legalistas, onde, se porventura o crente e a família viajam uma vez no ano, o cara diz: ei, irmão, está viajando demais, hein, irmão? Está abandonando a Deus. Deixe de ser legalista, porque você queria viajar e fica criticando o outro. Agora, o que não pode é a nossa agenda ser só a nossa vontade e a nossa agenda não ter Deus como prioridade. Às vezes nós somos legalistas ou invejosos com a vida alheia. Mas Jesus nos chama a atenção para olharmos para o texto e percebermos que Deus tem que ter o primeiro e único lugar na nossa vida. Marta era uma serva. Ela amava Jesus, porém, ela, como cada um de nós, tinha defeitos. Porque se alguém aqui não tiver defeito, você está no lugar errado. Ou então você já deveria estar no céu. Marta era agitada. Marta era enérgica. Marta era impulsiva. Com características muito semelhantes a muitas mulheres e até homens aqui. Mas, quando nós olhamos para esse texto, nós sabemos que ela queria receber Jesus com o melhor. Você quer receber as pessoas na sua casa com o melhor. A dona de casa, ela quer comprar os melhores copos, ela quer deixar o ambiente com o melhor aroma possível, ela quer oferecer o melhor sofá, a melhor cadeira, a melhor comida. Ela cutuca o marido, corre ali, compra um frango, encomenda isso, faz aquilo. É natural.
E Marta tinha isso. Mas só que uma simples situação de afazeres do lar demonstrou que a alma dela tinha prioridades, escolhas, hábitos que diziam que o seu coração estava totalmente preenchido com as preocupações dessa terra. Os hábitos, as escolhas, elas definem, elas traçam muito do que nós somos. E se nós realmente amamos a vida que Deus nos deu, nós sim devemos cuidar das coisas desta terra. Volto a dizer, não é pecado. Mas o pecado entra quando nós nos apegamos a essas coisas e permitimos que elas tomem um lugar que é de direito e exclusivo do Senhor em nossos corações. Por isso, Jesus disse, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus, com sabedoria, ele expôs o pecado dela, a falha dela. E ele fez o papel de um verdadeiro amigo e amiga, que é buscar, mostrar, que é confrontar diante de nós a nossa falha, o nosso pecado. Mas ele confronta, ele corrige, dando esperança de que a atitude dessa pessoa mude, de que ela se arrependa diante de Deus. E Jesus desejava mostrar a Marta o porquê que Maria tinha tomado a atitude, a postura certa. E Jesus novamente diz para ela, apenas uma coisa é necessária. Aqui Jesus reconhece várias coisas, refeição são válidas, mas ele reconhece que a principal é o tempo que é passado com ele, que é a principal prioridade e não se deve ser negligenciado em nenhum momento. E Jesus está dizendo para Marta, Maria fez a escolha certa, ela optou pela prioridade correta. Algumas traduções trazem, ela escolheu a boa parte. Jesus aqui ele não está dizendo que Maria está num patamar acima, mas ele está reconhecendo a atitude correta de alguém que tem Deus como prioridade. Aquilo que ninguém toma de nós aqui é Cristo e a sua graça. Essa graça que nos acompanha na adversidade. Essa graça que nos acompanha nos dias bons, na vida, e também nos acompanha até a morte. O favor de Deus, ninguém tira de você. O salmista diz que a bondade do Senhor, que a misericórdia de Deus, ela nos persegue diariamente. Marta escolheu aquilo que era julgado como pouco ou de menor importância. Maria escolheu o que era melhor e algo que nenhum homem, nenhuma mulher, nem o tempo, nem esse mundo poderia ir lá e arrancar da sua vida e nem do seu coração. Sentar aos pés de Jesus é o bem maior e tem consequências que são eternas e não apenas terrenas. Você já parou para pensar que tudo nessa terra vai passar? Essa semana, você viu um fato histórico. O novo Papa foi empossado. A Índia e o Paquistão começaram a uma guerra militar de proporções grandes. A Rússia e a Ucrânia continuam em guerra. As nações continuam instáveis. O nosso Brasil continua o mesmo, desde Pedro Álvares Cabral. Corrupção, corrupção, corrupção. E isso nos diz uma coisa clara. Jesus está voltando. Isso nos diz uma coisa clara.
tudo isso vai passar. E o que vai ficar são as escolhas e as decisões que têm consequências internas, seja para o céu ou seja para o inferno. Nós olhamos para o texto e Maria decidiu ser uma aluna de Jesus. Ela não desejava aprender por aprender. Ela não queria apenas concluir fases de aprendizado com Jesus. Mas ela queria absorver aquilo como se fosse o último momento, como se estivesse diante. E ela estava da maior autoridade do universo e ouvindo cada palavra, guardando no coração para proclamar a Jesus como Senhor e Salvador da vida. Mas eu fico me perguntando, qual tem sido a nossa escolha? Qual tem sido o caminho que a gente tem adotado? Você tem sido uma Maria em meio a tantas Martas? Qual tem sido sua real prioridade nessa terra? Será que é a sua vida profissional? Será que é você conseguir bater as metas do que o mundo diz sobre a tua realização? São seus gostos pessoais, são seus prazeres. Isso é que tem movido o teu coração de fato. Em dias de excesso de informação, onde nós recebemos uma enxurrada de informações por minuto, em dias onde nós somos cobrados dentro da igreja, fora da igreja, em um mundo onde as pressões são constantes, um mundo onde nos empurra para um ritmo acelerado, onde quem vale é quem produz, onde o sucesso ele é avaliado por isso, onde propósito e realização estão aliados a isso, onde as redes sociais nos vendem a ideia de que nós precisamos estar ativos, disponíveis e desempenhando múltiplas funções ao mesmo tempo. Em um mundo de um turbilhão de responsabilidades, é muito fácil a gente se perder e colocar no lugar de Deus aquilo que não é eterno, mas aquilo que é passageiro. Marta não estava errada ao servir. Assim como eu volto a dizer, você não está errado em cuidar da sua família, em desejar prosperar profissionalmente, em resolver as demandas diárias. Mas o problema se dará sempre quando isso conflitar com a vontade de Deus, que deve ser o primeiro lugar na sua vida. Não permita que as preocupações e que esse mundo tomem o privilégio de você ouvir a Jesus, de você ouvir o Espírito Santo. A repreensão de Jesus foi porque Marta permitiu que a sua preocupação a afastasse de aprender do Senhor. A gente se preocupa tanto com o futuro que a gente negligencia o presente. A gente olha tanto para frente que perde o que é essencial agora, hoje. E a gente esquece de alimentar a nossa alma, de encher o tanque com aquilo que é correto, que é justo, que é a palavra de Deus. A gente corre para resolver problema, mas a gente não para ouvir a voz de Deus. A gente se preocupa tanto com estrutura, mas não se preocupa com o que é essencial, que é estar aos pés de Jesus, adorando e proclamando a Ele todos os dias. O que Maria está dizendo é: invista o seu tempo em Jesus o máximo que você puder. Gaste o seu tempo com as coisas do reino o máximo que você puder. Em família, honre a Jesus. No trabalho, honre a Jesus. Com os seus filhos, honre a Jesus. Realinhe as suas prioridades. Ter um coração voltado a Cristo não é ser irresponsável com o resto. E hoje,
cada um de vocês tirou um tempo para vir aqui à noite, como igreja, cultuar a Jesus, dizer que ama Ele, ouvir da palavra dEle, celebrar um dia tão especial que é o Dia das Mães. Mas Deus está nos perguntando, você está escolhendo a boa parte, a melhor parte, o que tem tomado a sua mente, o que tem tomado o seu coração? Você tem se afogado em tantas responsabilidades que perdeu o prazer de adorar, de servir. Eu tenho uma boa notícia para você essa noite. A escolha ainda está diante de cada um de nós. A palavra de Deus está sendo pregada. Jesus continua incomodando os nossos corações. E Ele deseja que a graça dEle, que o favor dEle alcance o seu coração essa noite. E que você diga, eu escolho o reino de Deus como o primeiro na minha vida. Eu escolho a justiça de Deus como a primeira na minha vida. E eu escolho confiar a minha vida a Jesus, para que tudo nela reflita alguém que ama e que aprende sobre Ele todos os dias. Amém?